Fala pessoal, boa tarde. Dando sequência no nosso vídeo aqui, a nossa série que a gente vai fazer aqui, explicando por que que o Bitcoin é tão importante, como que ele garante a sua soberania. Vamos para o nosso vídeo 2. Primeiramente, que eu já vou começar a falar hoje um pouco porque o governo odeia o Bitcoin. A gente vai começar aqui falando sobre é, o jeito, como que funciona tudo isso. Hoje, atualmente, a gente se trabalha aí, você acorda cedo, vai trabalhar, trabalha o mês todo, recebe seu salário. E aí você chega, pega o seu dinheiro e aí você acha que o seu dinheiro é seu. Na prática, na teoria, até que seja, ele cai na sua conta, fica lá no banco, parece que o dinheiro é seu, você pode usar ele a hora que quiser. Mas se o banco quiser, ele trava o seu dinheiro. O governo pode mandar e o banco vai obedecer a uma ordem judicial. Às vezes você pode estar, vamos supor, tá pagando alguma coisa indevida, você pode ser processado, e aí sua conta do banco fica travada. Tudo isso pode acontecer com você. Provavelmente você já viu alguém que conhece alguém que teve uma conta bloqueada no banco, teve um Pix travado, o dinheiro ficou preso para análise, mesmo o dinheiro sendo já pago imposto, tudo certinho. E isso é uma das principais coisas que o Bitcoin assegura para cada indivíduo. E isso daqui é uma coisa importante que vocês têm que entender, que é o que o Bitcoin resolve. Mas primeiro a gente vai começar por que que o governo, como que o governo funciona de verdade. O governo odeia o Bitcoin porque ele precisa controlar o dinheiro. Não é esquerda, direita, Brasil, Estados Unidos, todo governo. Todo governo precisa de três coisas para existir. Primeiro, cobrar mais imposto. Segundo, gastar mais dinheiro. E terceiro, que é a parte mais importante, é controlar o dinheiro. Se ele não controlar o dinheiro, o governo não manda em porra nenhuma. Se ele não tem controle do dinheiro, ele não tem controle sobre as pessoas. Ele não consegue controlar o comportamento das pessoas. Se você depende do sistema para receber, gastar e guardar o dinheiro, você obedece. É óbvio. Isso daí, todas as pessoas, em qualquer coisa, em qualquer época do mundo, sempre foi assim. Não é porque você quer obedecer, é porque você precisa. Agora vamos falar a verdade no cru. O dinheiro está na sua conta, mas ele não é seu. Se fosse teu, ninguém poderia bloquear, ninguém poderia congelar, ninguém podia pedir explicação, ninguém poderia fazer nada. Mas hoje pode. Tudo, não importa se você é CLT, autônomo, se você é dono de empresa, se você é multibilionário, não importa. Se o governo manda bloquear sua conta bancária hoje, você perde tudo até você explicar o porquê você não deveria estar com a conta bloqueada. Aí a gente vai vir numa parte muito importante, uma parte Brasil. Como que funciona o nosso país hoje? Nosso país hoje, que nem vocês podem ver, a gente termina o ano com um déficit absurdo aqui, vocês podem ver pelo site da Receita do Banco Central do Brasil, a gente termina o ano com a dívida pública ultrapassando os 8,2 trilhões de reais. A gente vê que o déficit vai aumentar para 2026, então provavelmente o governo vai continuar gastando mais dinheiro enquanto cobra mais imposto, por causa que ele precisa pagar essa dívida. E o mais importante ainda, esse é um ano de eleição. O governo, aí, ó, tudo isso aqui, direita, esquerda, tudo, qualquer tipo de merda de governo, eles vão estar unidos para isso daqui. Fundo eleitoral de 4,9 bilhões. Todos esses aqui, metade já tá levando esse dinheiro para casa. Eles vão pegar esse dinheiro, vão repartir entre eles, vão ficar fazendo o mesmo teatro, e as pessoas que vão estar no nosso sistema vai se fuder. Então é por isso que você tem que aprender como é que funciona o Bitcoin. O Bitcoin, ele te liberta disso aqui, não importa se está um governo de esquerda, um governo de direita, um governo ditador, não importa quem seja. Se você tem Bitcoin, você tem liberdade, você faz o que você quiser e você tem o controle do seu próprio dinheiro e da sua própria vida. O governo não importa o que vai acontecer, ele vai continuar, ele não vai cortar gasto, ele não vai apertar o cinto, ele vai continuar o quê? Criando dinheiro. Ele tem uma impressora gigante soltando nota na rua todos os dias, e vem crédito, vai vir dívida, vem título público, vem número na tela, tudo isso daí ele vai liberando, que nem eu mostrei para vocês no último vídeo. Depois da pandemia, 5, 6 anos para frente, o governo imprimiu mais do que a quantidade de dinheiro que já existia em toda a história do Plano Real. Isso tanto no Brasil e tanto nos Estados Unidos, que é uma economia forte também. Os caras imprimiram mais de 40% de todos os dólares que existiu desde de todos os tempos. Então, quanto mais o tempo passa, mais o governo precisa de dinheiro, mais o que ele vai fazer? Mais ele vai imprimir dinheiro e mais dinheiro ele vai jogar na rua e menos aquele dinheiro vai valer ali e quem se fode soma a gente. É a mesma coisa de você, sei lá, você tá na tem 5 pessoas, tem 8 pessoas para comer uma pizza de 8 pedaços, mas aí do nada chega mais 8 pessoas. A fatia de pizza fica menor. Se você dividir com todo mundo, a fatia fica menor. E se você dobrar, fica menor ainda. É a mesma pizza, mas fica menor para todo mundo. Então todo mundo se fode. E quem que paga essa porra? Quem paga essa porra é a gente. Quem trabalha, quem guarda dinheiro, quem recebe salário. Você deixa 20 mil reais guardado, parabéns. Ano que vem você vai comprar menos. Então, exemplo, você vai comprar um carro hoje que custa, sei lá, 50 mil reais.
Daqui um ano ele já vai estar valendo menos e os 50 mil reais, que se você vender eles por 50 mil reais, que é muito improvável, você vai estar valendo menos ainda o dinheiro. Então, é algo que é muito triste. O governo ele tenta disfarçar, falar que está controlando a inflação, resolvendo essas coisas, mas a verdade é que a inflação para o governo é uma maravilha, porque ele financia o próprio governo sem pedir permissão para ninguém, é um imposto silencioso, então ele consegue minando dinheiro da população para ele mesmo, sem que ninguém saiba, e o dinheiro vai sendo diluindo. O dinheiro vai se diluindo nas pessoas, todo mundo vai se fudendo um pouco, e aí quem está no poder vai recebendo mais dinheiro, que nem estamos aqui falando de fundo eleitoral, auxílio moradia, auxílio, tudo isso daí que a gente sabe. E agora é o que entra o Bitcoin. O Bitcoin olha para essa bagunça toda e diz não, ele te dá o controle. Ele diz não para a impressora, não tem como imprimir. Ele diz não para o controle estatal. E ele diz não para como que funciona esse jogo todo. A regra do Bitcoin é bem simples. Tem 21 milhões de criptos dentro da blockchain. E acabou. Não tem como criar mais. Não tem como imprimir mais. E não importa quem é o presidente, não importa quem ganha a eleição, não dá para mudar. Independente de tudo, isso daqui é a coisa mais importante que você tem que entender. Não dá para mudar, vai ser sempre aquela quantidade ali. E se é seu, é seu. Então, isso é uma parte importante. Eu vou trazer vídeos para vocês como que vocês fazem para estar criando carteiras seguras de Bitcoin, para como você possa estar acumulando Bitcoin para o longo prazo. Por quê? Quem tem o controle das carteiras e tem os bitcoins, para sempre vai ser o dono daqueles bitcoins ali. Ninguém vai tomar. Não é governo, polícia, nada. Ninguém pode tomar aquilo ali de você. E isso é algo que você tem que entender e melhorar. E por que, que o bitcoin é perigoso para o governo? A resposta é bem simples, que não eu te falei. Não é porque ele brigou, ele não é ilegal, não é coisa de bandido, é porque o governo simplesmente não pode controlar. Aquilo que o governo não controla, ele tem medo. Por quê? Ele não pode imprimir, ele não pode congelar, ele não pode censurar, ele não pode tomar força. Então, tudo o que o governo quer fazer com a nossa sociedade, com você como indivíduo, ele não consegue fazer graças ao Bitcoin. Então, isso é uma liberdade que nenhum outro ativo existiu na face da Terra. Antigamente, o ouro também, ele dava essa liberdade, as pessoas tinham ouro, elas não ficam dependiam do governo. Mas aí até o dia que, o exemplo que teve a lei nos Estados Unidos, que eles simplesmente tomaram o ouro de todo mundo. E virou crime, teve no Brasil também, se você tinha ouro, você virou criminoso. Só que com o Bitcoin não tem como eles fazerem isso, não tem como eles forçarem, não tem como eles roubarem suas carteiras, não tem como eles pegarem sua senha se você não falar. E isso é simplesmente a maior arma que a gente tem contra governos corruptos, qualquer tipo de governo. Então, isso aqui é um vídeo que eu quero deixar complemento ao vídeo que a gente teve. É por isso que você tem que fazer. Se isso fez sentido para você, se inscreve aqui no nosso canal. No próximo vídeo eu vou tentar te mostrar como é que faz que o governo faz para roubar a gente todo santo dia aqui. E o nosso lema aqui no canal é não se negue, só negue. É, isso é tudo que eu tenho aqui para falar. Clica aqui no like, comenta aqui no nosso vídeo, deixa alguma sugestão aqui de como que a gente pode estar trazendo mais melhorias para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar no comentário que eu respondo. E tamo junto e valeu!